Voltando à nossa... A gente vai falar sobre várias coisas, mas é impossível a gente não falar de Usurpadora. Caraca, cara, isso é um trabalho assim que eu sempre tive vontade de falar pessoalmente com você, com mais tempo, assim, que você fez duas personagens, Nunca pensei que ia acontecer isso na minha vida. Caramba. E nem durante a novela, eu, pelo menos, não tinha a menor noção que ia se tornar esse personagem icônico, entendeu? Para todo sempre, né? Acho que é para todo sempre, né? Nossa, a Gabi tá ali, acho que tá ainda tem um treco, ela é louca pelo Usurpadora. Então, acho que a Marlene comentou como foi a escolha. Não comentou? Comentou, mas por favor. Então, mas assim, eu caí de paraquedas. Uhum. Quer dizer, de paraquedas, porque ela, né, quando chegou a novela, né, ela entrou em contato com o pessoal, porque ia ter teste, né? Como normalmente se faz, né? 3 pessoas, manda as vozes e tal, não sei o quê. E o cliente, o SBT, na época, né, escolheria. Né? E eu acho que foi isso que ela contou aqui. Que ela falou assim, eu vou mandar uma pessoa. Eu vou mandar uma pessoa, né? E, assim, vocês vão me dizer. Mas eu tenho certeza que vai dar certo. Marlene, e assim, gratidão para todo sempre, por várias coisas, mas essa com certeza é uma dessas coisas, eu não posso, né, jamais esquecerei. E aí foi assim, aconteceu essa coisa na minha vida. Cara, é muito especial, né? E a gente dublava assim, como era o processo, né? Obviamente, primeiro que naquela época não tinha o nosso famoso Pro Tools, que você faz 300 pistas ao mesmo tempo, né? Enfim, né? Não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje. Nessa época, né? Não, a gente tinha, era DA, acho que DA, eu acho. Era DA e... Não, teve uma... Não, antes de DA, não era DA. Que tinha as Umatic. Então, aí a gente só tinha 2 canais. Né? Então, como eu fazia? Eu fazia, nos episódios que eu estava gravando, eu fazia primeiro um e depois o outro. Então, era tudo da Paulina, depois tudo da Paola. Porque isso me ajudava, claro... Separar, né? A manter né, a personalidade de cada uma, né, que eram muito diferentes. E eu adorava fazer assim, porque para mim era um exercício assim máximo. Máximo, tá fazendo um trabalho em que você faz muita gente até hoje, às vezes se surpreende de ser eu fazendo as duas. As pessoas às vezes não conectam não, a Paulina com a Paola. É bem tranquilo de não conectar. Mas para mim, eu acho que é visível. Você eu sente... acho, assim, para mim porque tá lá, assim, o timbre tá lá, entendeu? Né? O timbre tá das duas, o timbre é o mesmo, tá lá, né? Aquele fundo é o mesmo, né? Mas eu acho que a personalidade é tão distinta. Exato. Que me coloca em outro patamar, né? Em outro patamar. Eu sinto isso claramente. E assim, a gente quando está assistindo, realmente tem essa viagem, porque elas são muito diferentes, né? E elas caracterizaram-se diferentes também, né? A caracterização da novela é muito legal também. Faz elas ficarem diferentes. E a atriz, ela faz... olha, você viu que eu falei, elas se caracterizam. Olha, não, a atriz... É uma só. É uma só. Você vê que doideira, né? Eles caracterizaram tão bem que a gente consegue enxergar duas mulheres realmente diferentes. Exatamente. E isso eu acho que você fez brilhantemente, porque fica muito claro que a gente não pensa na voz quando tá vendo. É verdade. A gente não pensa porque, teoricamente, 2 gêmeas, elas poderiam até ter um timbre parecido. É comum a gente ver, né? Sim. 2 pessoas gêmeas falarem com a voz parecida. Exato. Mas são diferentes, né? Exato. E É que elas são muito diferentes. Então, eu acho que a forma, de repente, de imprimir, obviamente, de novo... A gente não cria nada. Assim, cria, mas não cria, né? Então, a Hispânica já fazia essa diferenciação. Então, beber dessa água, entendeu? Não era tão complicado para ter essa percepção de fazer essas 2 coisas tão distintas. Porque ela já fazia de uma forma muito distinta. E, embora... Em termos de voz, nela não tinha muita diferença mesmo. Eu coloquei um pouquinho além,
né, para fazer essa coisa, mas confesso, gente, eu nunca imaginei que essa coisa ia ser o que é até hoje. É o que é até hoje. O que é até hoje. Verdade. É essas coisas que não vão acabar nunca. Não vai acabar nunca. Já é, acho que 9ª vez que passa, e eu acho que vai passar ad infinitum agora com os streams, vai passar ad infinitum. É curioso isso, né? É curiosíssimo. Não tem uma fórmula, né? Não tem. Não Acontece, tem. E né, numa cara? época que tinha essa coisa, novela mexicana, tudo exagerado, porque tinha isso, né? Aliás, eu acho que até hoje ainda tem. Um pouco ainda. Por mais que a gente tenha. Por mais que as pessoas, né, já tenham se acostumado. Porque, assim, o que é exagerado? Exagerado para a nossa forma de atuar. Que nós somos muito mais naturais, naturalistas, né, na nossa colocação, né? Eles são muito mais dramáticos, é tudo muito articulado, falado, entendeu? E obviamente que a gente tem que seguir isso para não escapar daquela cara. Que está acontecendo. Então, né, antigamente, acho que hoje em dia está um pouco mais Algumas suave. novelas já são mais... Já, exato. Mas ainda tem essa coisa, né? Ainda tem essa coisa. Então, eu acho assim que é inexplicável. E uma coisa que eu acho, o espanhol é uma coisa louca, né? Porque, assim, ele é muito parecido com o português. Daí eu acho que, na minha opinião, é uma dificuldade. Ele é muito parecido. Então, o que acontecia, que foi uma coisa que eu aprendi fazendo isso, e a gente, né, Marlene, eu, às vezes até mais alguém que estava na bancada junto, a gente às vezes invertia a posição das palavras na frase para ficar exatamente na hora que era dito aquela palavra. Obviamente, não maculando a nossa gramática ou a nossa naturalidade de língua, de idioma, né? Mas a maior parte das vezes dá para você inverter sem macular. E aí, as pessoas estavam falando em português. Porque quando era, entendeu, assim, quando acontecia aquela palavra, era aquela palavra. Vocês viam claramente na boca. Isso foi um trabalho que a gente fez minucioso no início, porque essa novela, ela veio no início, assim, não foi uma das primeiras, não foi. Antes disso, eu já tinha feito algumas novelas, porque antes dela... Eu fazia a Vitória Rufo, que depois eu não pude mais fazer. Depois que eu peguei a Gabi, o SBT não deixou mais eu fazer a Vitória Rufo. Porque ia ficar muito marcada a voz, é verdade. Porque também era uma atriz muito grande, né? Muito. Então, a primeira novela que eu fiz, que aí sim foi uma das primeiras, foi Simplesmente Maria. Que era a Vitória Rufo, que era a protagonista da novela. Que também era toda assim... Toda assim, toda simplesinha, que depois também vira um mulherão, assim, mas aí era a mesma que a trajetória de vida que levava, né? Então, Simplesmente Maria, acho que foi uma das primeiras novelas que chegaram nessa época de novelas da Televisa, aquela coisa toda. Não foi a primeira, mas foi uma das primeiras. Essa já veio um tempinho depois, mas ainda muito, muito próximo desse início, né? E muita gente estranhava e tal. Então, por isso até, eu achei que ia ser uma novela. Eu não esperava. Não faz sentido isso, né? Eu não esperava. A gente assim, a história é uma história muito próxima de outras novelas mexicanas que poderia ser no mesmo top, né? Sim. Mas ela realmente se transformou... É uma coisa inacreditável. Tem fãs assim que vão... Gente... a todos os cantos, né? É tipo Chaves, né? Essas coisas assim, né? É uma coisa louca. Já tentaram, assim, promover o meu encontro e tal. Nunca coincidiu. Seria ia ser interessante, nunca coincidiu. Mas eu acho que ia ser interessante, eu acho que ela ia gostar também. Eu acho que ela ia gostar, porque ela eu ouço, assim, todo mundo fala que ela é muito bacana. Ela é muito simples, né, nessa coisa, né? E eu adoro, assim, as outras novelas que eu fiz dela, né, depois da Usurpadora, é uma delícia, porque assim, ela é muito dramática, então ela me permite
brincar muito com a coisa da interpretação da dramaticidade. Entendeu? E que é uma delícia, porque normalmente a gente acaba tendo que ficar na nossa naturalidade, na nossa, né? Então, quando vem alguma coisa com ela, que ela é muito over, over, entendeu? Aí é uma delícia, porque aí dá para carregar nas tintas, sabe? Aquela coisa assim, que você fala, ai, que delícia. É uma vilã mesmo e a outra é a mocinha mesmo. Que delícia fazer isso, entendeu? Assim, é sempre uma alegria fazer. Que legal. Mas essa realmente foi... Essa acho inexplicável. Para a vida toda, né? Impressionante. Inexplicável.